Este é o último painel de hoje, mas ele é um painel muito importante. A Brint esteve envolvida com o PGMC desde o início, desde a época de consulta pública, quando ele se transformou em regulamento. Foi criado um grupo de trabalho para a implantação do PGMC. A Brint fez parte desse grupo desde a primeira reunião. Isso gerou muitas reuniões, a Brint se envolveu. E, de certa forma, a gente torce e tem trabalhado para que o PGMC funcione. Ele ainda tem algumas falhas e partes a serem corrigidas, principalmente em termos de preços das ofertas. Ele tem, inclusive, evoluído muito ultimamente, tem ocorrido uma série de mudanças importantes. Então, esse painel é de bastante importância para os provedores. Eu vou passar agora a palavra para o Fábio Cassotti, para ele... Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a organização, meus cumprimentos à Brint pela organização do evento, realmente é fantástico, parabéns. E espero poder compartilhar com vocês uma visão acerca do Plano Geral de Metas de Competição e de que forma ele pode ser utilizado em benefício das prestadoras de serviços de telecomunicações para uma melhor condição no mercado hoje de telecom no Brasil. Buscando ideias para iniciar o nosso debate aqui hoje, eu me lembrei de um curso que foi ofertado para reguladores na América Latina e um instrutor desafiava os reguladores a pensarem nos mercados enquanto ecossistemas naturais, né? E a existência de diversos agentes, de diferentes portes e uma condição de interoperabilidade e interdependência entre eles. E buscando alternativas, eu me deparei com essa figura que eu queria compartilhar para trazer, para instigá-los a avaliar a condição do mercado de telecom, né? A partir dessa ideia inusitada, eu tenho ali um competidor de grande porte, ele é forte, ele tem acesso a vários meios, ele tem uma capacidade diferenciada. Mas, quando ele olha ao seu lado, quando ele consegue enxergar, ele vai ver outros competidores, de fato menores, mas com a capacidade de resposta, uma preparação física muito mais ágil e flexível a capturar as oportunidades de mercado. E com essa ilustração, com essa caricatura, vamos chamar assim, que eu queria começar esse diálogo aqui com vocês. Porque num ambiente de tamanha diversidade de agentes, me parece intuitivo que precisamos de uma condição competitiva robusta, flexível, para que se desenvolva de forma sustentável e harmoniosa a competição entre esses agentes. E, de fato, traduzindo em números, o mercado de telecomunicações brasileiros tem essa característica, né? Estamos falando de números da ordem aí de 45 milhões de acessos fixos de telefonia fixa, 24 milhões de acesso em banda larga fixa, 19 milhões do serviço de TV por assinatura e 280 no serviço móvel. Né? Pelas distribuições e as marcas que aí estão colocadas, acho que podemos inferir uma certa intensidade na rivalidade entre os agentes. Temos alguns mercados com maior distribuição, é verdade, outros com alguns problemas ou situações, conjunturas de maior concentração, mas é uma condição, eu diria, digna de orgulho para a realidade, para aqueles entusiastas do setor de telecomunicações brasileiros. Estamos falando aí de um faturamento da ordem de 200 bilhões de reais, o faturamento bruto de 2014, segundo dados da Telebrasil. Né? Se estivéssemos falando de uma empresa faturando essa quantia, ela fatalmente estaria aí entre as 30 a 40 maiores a nível global, né? Se fosse isso só uma empresa. Então, como eu disse, né, para lidar com esse ecossistema é necessário, sim, de fato, um sistema regulatório robusto. Antes de avançar, eu gostaria de chamar a atenção a um ponto muito importante dessa ilustração, né? No mercado de banda larga fixa,
Temos aí, não sei se é visível, parece que sim, é visível para todos, mas ali já temos ali 12% já do mercado sendo então provido serviço pelos prestadores não vinculados a operações históricas, né? Temos ali as grandes marcas, tivemos recentemente na última semana a oficialização da aquisição da GVT pela Telefônica por meio do Conselho de Administração, mas temos aí nessa distribuição 12% do mercado sendo atendido por prestadoras não vinculadas a operadores históricos. Desses, 8%, apresentando uma outra perspectiva, 8% desse mercado já é hoje de prestadores formalmente reconhecidos como prestadores de menor porte. Tá? E a partir desse gancho que eu quero seguir para as próximas análises. Hoje, fazendo uma tabulação, segundo essa mesma linha, né, esse mesmo corte, as operadoras de grande porte, elas partiram ali de uma base aproximada de 15 milhões e estão ali em uma quantidade superior a 20 milhões. Tá? Tivemos registrado no período, em 4 anos de apuração, 12%, a taxa de crescimento composta anual, mas se eu faço uma tabulação com as operadoras de menor porte, né, aquelas ali daquele recorte que eu mencionei de 50 mil, essa taxa é da ordem de 27%, a taxa composta de crescimento anual. É evidente, alguém pode argumentar, não, mas se você for tabular em números absolutos, a proporção fica de 10:1. Mas o meu ponto aqui, a mensagem principal, como foram dados também vários sinais ao longo da manhã e da parte da tarde hoje, né, e isso é fruto, né, isso é resultado do empreendedorismo, né, e da atuação empresarial, principalmente de vocês. Né? São resultados incontestes do esforço que vem sendo feito no sentido de ampliar o acesso e o desenvolvimento das redes de telecomunicações no país. Desculpa. Então, é muito importante, porque quando se tabula, nós temos aí uma proporção da ordem de quase 3 vezes mais do que foi observado no crescimento composto do crescimento proporcional entre os dois recortes. Né? Mas eu gostaria de avançar um pouco mais nesse recorte para compartilhar algumas reflexões. Quando se faz a mesma tabulação em termos de faixas de velocidade de acesso, alguns pontos podem ser aí considerados. Né? As operadoras de grande porte, elas aparentemente têm uma condição de concentração em velocidades maiores, tá? Em que pese já termos algum resultado significativo para velocidades providas por operadoras de menor porte. Mas o que me chama principalmente a atenção é essa correspondente em termos das tecnologias de acesso que são empregadas. Tá? É o gráfico que está na parte inferior. As operadoras de grande porte, elas têm um posicionamento aparentemente sustentável, voltados para tecnologias de cobre, né, XDSL, e para provimento aí de cable modem, provavelmente de redes híbridas de fibra e cabos coaxiais. As operadoras de pequeno porte, elas aparentemente ainda têm boa parte da capacidade de acesso provida em tecnologias de espalhamento espectral, né? Acredito eu que provavelmente aí em frequências não licenciadas. Então, me parece que essa correspondente tem uma implicação nas velocidades que são efetivamente providas aos clientes finais. Um outro ponto muito interessante de se fazer o destaque aqui é que as tecnologias de fibra, conforme estão ali tabuladas acima da cor verde, ali no caso de pequeno porte, elas hoje guardam uma proporção maior nas operadoras de pequeno porte quando comparadas às operadoras de grande porte. Tá? Eu tenho ali uma proporção de 4% para grande porte e uma proporção ali já próxima a 9%. Então, isso tem sim representado um grau, um posicionamento importante na oferta de serviço por meio dessa tecnologia mais sustentável, mas ao mesmo tempo temos ali uma componente grande de tecnologias de acesso sem fio que podem ter essa correspondente aí, ou essa implicação de velocidade. E nesse sentido, o que eu gostaria de desenvolver nos próximos slides é sobre a possibilidade de alternativas, acessos e complementariedades que possam conferir a esses operadores uma alternativa de rede de acesso que se adeque ao desenvolvimento e possa contribuir com o crescimento na operação de serviços. Para isso, eu gostaria de trazer aqui uma teoria já bem consolidada
ela foi inicialmente criada por um pesquisador, um britânico, um professor britânico, mas assim, ela é muito simples, ela é bem interessante. O que ela assevera, em última análise, é que um operador entrante de telecomunicações, ele pode ter uma condição de acesso e crescimento facilitada por meio daquilo que ele chama escada de investimento. Tá? Em grandes linhas, ele atesta que, na base dessa escada, ele poderia ter acesso a serviços de revenda, complementariedade de rede, e na medida em que ele fosse agregando em capacidade de acesso, porte, ele então poderia ir progressivamente reduzindo essa dependência que tem de elementos de operadoras consolidadas e galgando degraus intermediários até alcançar uma condição de plena disponibilidade de rede. Tá? E esse autor, esse professor, ele vem e repisa o modelo de competição definitivo como aquele modelo de competição baseado em infraestrutura. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ele alerta, e, de fato, reguladores europeus adotaram isso de forma difundida, principalmente na Europa Ocidental, de garantir acesso a esses provedores para que eles tenham, além da Constituição baseada em infraestrutura própria, uma condição suave e justa de entrada no mercado de telecomunicações. Então, tentando avançar um pouco mais, alguém pode se perguntar, tá, mas de que maneira isso me afeta na operação efetivamente? De forma bem simplista, um modelo de uma empresa considerada, dentro da terminologia de regulação econômica, verticalmente integrada. O que é essa empresa? Ela tem, por meios próprios, todos os elementos da cadeia que são empregados na prestação de serviço. Então, ela tem, em última análise, ela tem a sua própria rede de acesso local, ela tem a sua capacidade própria de transporte doméstico e, inclusive, ela faz parte de um conglomerado consorciado até de um cabo submarino. Então, ela dispõe de todos os elementos necessários para a oferta de acesso à banda larga. Dado que estamos falando de competição, eu passo a ter, então, operadores concorrentes, operadores alternativos. E, em suas diversas possibilidades e combinações, eles podem ter, então, alguns níveis ou não dessa cadeia de valor. A grande questão é que, por meio da atuação regulatória, esses operadores alternativos, esses operadores entrantes, podem buscar a complementariedade de rede por meio de acesso, por meio de contrato que garantam a ele o acesso e a utilização de elementos de redes de outros operadores. Então, esse exemplo de um operador que não tem aí, ele tem uma condição de conectividade, ele já tem o transporte doméstico, mas ele não tem a rede de acesso local. Por meio da atuação regulatória e o ferramental competitivo que é então colocado, ele passa a ter acesso à rede de acesso local daquele operador para então complementar a sua cadeia de valor, a sua cadeia de serviço e prover seu bando de produtos aos usuários finais que ele então tenha feito como alvo de mercado. É intuitivo observar que não fosse uma imposição governamental, a atuação do Estado, nesse caso, a identificação dessa necessidade, esse operador, como eu ilustrei no meio, ele não teria os incentivos empresariais para abrir a sua rede. Então, fazendo até novamente a menção àquela ilustração do início, dado que são tão diferentes aqueles agentes, é preciso ter uma condição de atuação regulatória que vem, então, reestabelecer o equilíbrio de condições concorrenciais. Para isso, a Anatel, como já foi mencionado anteriormente, ela aprovou, em 2012, o Plano Geral de Metas de Competição. De forma muito conceitual, ele é estruturado em cima desses três conceitos, a partir de uma doutrina já consolidada de regulação econômica: a identificação, em primeira análise, de mercados relevantes, que considera, entre vários aspectos, mas principalmente a tendência que aquele mercado tem de efetiva competição, a existência de barreiras estruturais à entrada de outros operadores e a insuficiência do tratamento a posteriori. Se eu tenho o preenchimento dessas três condições, eu identifico, então, um mercado que eu considero relevante. Daí a ilustração dessa ideia de um diagnóstico. É um mercado que, de alguma maneira, eu identifico nele uma certa patologia. E, identificada essa patologia nesse mercado, eu vou identificar quem são os agentes que, a partir daquelas condições estruturais, podem, de alguma forma, exercer de maneira danosa o poder de mercado. E feita essa identificação desses agentes,
é passada, então, a prescrição do jargão aí, já tem setorial, de medidas ou remédios assimétricos. Por que elas são assimétricas? Porque elas atingem, então, somente esses agentes que preenchem essas condições do mercado anteriormente estudado e visam, então, reestabelecer as condições concorrenciais que antes não eram consideradas justas pelo arranjo mercadológico existente. Uma das assimetrias, então, instituídas dentro de todo esse arranjo é o sistema de negociação de ofertas de atacado. Tá? Aproveitando a oportunidade, é importante dizer que ele é, na verdade, a ponta de todo um arranjo teórico, acadêmico e regulatório que foi feito anteriormente, porque ele vai, então, operacionalizar várias dessas medidas assimétricas que são impostas aos detentores de poder de mercado significativo. Tá? Então, é evidente, não precisamos aqui esgotar todos esses detalhes, os conceitos que estão envolvidos, mas a grande mensagem é essa: temos por meio do SNOA, tá, um ferramental muito robusto que operacionaliza o framework de competição instituído pela Anatel no Brasil. O que é essa plataforma em si? É um local único para oferta de insumos atacadistas de telecomunicações que são ofertados por aqueles operadores com detentores de poder de mercado significativo que eu mencionei, mediante a garantia de condições isonômicas e transparentes que são ofertadas desses insumos. Acredito que os senhores já devam ter percebido como isonomia e transparência é um conceito muito importante da regulação de telecomunicações, da atuação ex ante na equalização de condições competitivas. Então, o que teremos no SNOA? Temos cadastrados torres, centros de fios, a abrangência desses centros de fios envolvendo endereços, os PTTs das operadoras de telecomunicações e também os pontos de oferta e presença de interconexão. Costumo dizer que de toda a mensagem eu digo que esse slide é o mais importante, porque na verdade é onde de fato se encontra o sistema. Ele está hospedado junto à entidade supervisora de ofertas de atacado, que foi escolhida a ABR Telecom pelos grupos com o PMS. Por meio dessa página vocês vão encontrar ali na navegação entidade supervisora de atacado, sistema, e a URL é exatamente essa que aparece para os senhores, exoa.brtelecom.com.br. Tá? De forma muito rápida, há ali uma condição bem didática e muito intuitiva de cadastramento, é o primeiro ícone que ali se apresenta, e mais ao extremo ali à direita, nós temos as ofertas de referência efetivamente. O acesso às ofertas de referência independe de qualquer cadastramento. Aqueles que desejam ter apenas o conhecimento, basta entrar nessa URL, nesse endereço e acessar as ofertas, e a partir dela vocês vão identificar as condições que estão públicas e transparentes para aquisição e utilização desses insumos. Bom, alguns resultados que já temos, que já podemos aqui divulgar desde a entrada em operação efetiva do sistema. Temos já mais de 240 empresas cadastradas, habilitadas a negociar insumos dentro do SNOA. Já registramos mais de 34 mil pedidos desde setembro de 2013 e hoje, dadas as condições que estão colocadas, o maior interesse está, de fato, na exploração industrial de linha dedicadas. Eu não sei quantos são familiarizados com esse conceito, mas a ILD nada mais é do que um circuito de transporte entre duas pontas e está dedicada ali a garantir essa capacidade de transporte entre dois pontos específicos. É, na verdade, um pleito histórico setorial. Eu vou explorar um pouco mais à frente, mas é só uma demonstração das potencialidades de como a ferramenta pode trazer, de fato, ganhos para o setor. Temos ali também, de grande interesse e relevância, a parte de interconexão de redes móveis. Os senhores podem notar que tivemos ali alguns picos decorrentes da implantação de metas de cobertura
fruto do edital de 2,5 e 450 MHz, então as empresas têm ativado novos pontos de interconexão e troca de tráfego, então isso justifica os picos observados naqueles períodos, que isso se dá de forma antecedente ao vencimento do prazo para ativação desses pontos. E também temos observado a intensa negociação da infraestrutura passiva de torres, tá? Apesar do movimento que há de companhias específicas voltadas para a gestão de torres, grande parte dessas infraestruturas ainda são de propriedades de operadores de telecomunicações tradicionais. Então, esses ativos permanecem sendo negociados dentro da plataforma. Alguns dos resultados observados ao longo desse período que são interessantes de serem apresentados. Na parte inferior, em azul e vermelho, temos ali uma classificação temporal da tipificação de ALD, né? Não sei quantos têm acompanhado essa questão no setor, mas é uma pendência que já se arrastava há muitos anos, né? Um grande embate envolvendo grandes operadoras, inclusive, quanto à classificação de linhas dedicadas e padrão especial, dado que o padrão ele envolve o enquadramento regulatório mais restritivo, inclusive de prazo, preço para ativação. Então, havia grande embate em vários casos aí, chegando a impasses administrativos e judiciais. Com a entrada em operação do sistema, tivemos redução substancial da classificação padrão especial, não porque as condições mercadológicas se alteraram, mas tão somente porque passamos a ter um mecanismo automatizado capaz de identificar a priori quais eram as condições que davam a classificação definitiva daquele circuito a ser atendido. Então, tivemos aí um resultado muito positivo nessa questão e arriscamos dizer aí que se aproxima de uma disputa superada, né? Não se tem grandes debates nesse sentido hoje em dia. Um outro ponto importante que cabe coletar da experiência de ALD é um avanço na compreensão de como são utilizados e com quais fins são utilizados os circuitos, né? Eu chamo a atenção aí como que a ALD é um ativo importante e o atendimento, a utilização dela para provimento de cliente final chega a alcançar 77%. Por que essa mensagem é importante? Eu estou falando de grandes grupos que se utilizam dessa complementariedade de capilaridade final de rede para prover serviço ao usuário final. Então, perceba, se esse ferramental for importante, inclusive para um grande grupo, com capacidade de investimento e duplicação de infraestrutura, imagino que ele não pode ser feito, o que ele não pode potencializar para operadores dos mais variados portes. Temos aí, como mencionei, disponibilidade de ofertas de infraestrutura passiva, apenas uma tabulação da comparação de valores dos 4 grupos detectados como detentores de PMS desse mercado. Há, evidentemente, uma disparidade de valores. Parte dessa disparidade se justifica pelo escopo do que está sendo inserido naquele compartilhamento. Então, esse grupo, especificamente a América Móvel, que está aqui destacado, ele coloca alguns insumos como climatização, colocation, então isso justifica certa elevação de valores, diferentemente da abordagem de outros. Temos também alguma coisa relativa a preços de infraestruturas enterradas, dos dutos, tá? Há sim, de fato, ainda uma disparidade de valores. As empresas adotaram diferentes referências. Temos ofertas hoje públicas e transparentes para desagregação, né, do par metálico. Essa condição hoje colocada, tá? Esse aqui é o incremental do par desagregado das 3 operadoras identificadas como PMS. Temos aí um valor que não está muito distante do que é, por exemplo, a média observada na União Europeia. Então, é também uma alternativa colocada à disposição daqueles que eventualmente têm interesse. E também a questão que foi, durante muito tempo, um embate muito forte no setor, que é a terminação de chamadas em rede móvel, né, a famosa VUM. Já temos aí um glide path definido de preços até 2019, de modo que, mesmo hoje, temos ali preços da ordem de 15 centavos por minuto na terminação. Isso já se encontra disponível lá no sistema. É importante fazer só um ponto aqui, que
Quando se discute essa parte de telefonia, recebemos de muitos operadores que originalmente tiveram a sua operação voltada tão somente para a banda larga, uma identificação da oportunidade de oferta de serviço de voz como uma alternativa de aumento do ticket mensal e outra, uma alternativa de fidelização daquele cliente, ou seja, se ele consegue agregar mais produtos naquela oferta que ele hoje tem disponível, mais difícil será de um concorrente levar aquele assinante. Tá? Um insumo também que de repente possa vir ser de interesse é o produto regulatório de nome e interligação, nada mais é do que a oferta de trânsito IP. Né? Temos recebido alguns retornos nesse sentido de operadores, de que isso está longe da capacidade de preço que consideram justa, concorrencialmente justa, mas como eu vou apresentar aqui, nós estamos, na verdade, num caminho de evolução dessa abordagem competitiva. Tá? Apenas na forma de destaque, 3 pontos principais que temos de discussão e de agenda regulatória para o próximo semestre. Temos uma regulamentação da homologação das ofertas de referência. Tá? Esses produtos que hoje estão identificados, eles vão ter aí um tratamento normativo no sentido de aprimorar isso que está hoje à disposição. Então, essas angústias, preocupações relativas a preço, condições, poderão ser aprimoradas por meio desse normativo. E aqui eu já aproveito para fazer um convite. Tá? Eu faço um convite à associação, aos seus associados, que se apropriem do ferramental regulatório existente em termos de competição. Né? Eu convido que os senhores passem a ser protagonistas e tenham um papel ativo na construção dessa rota que está aqui colocada. Tá? Se de repente esses produtos não são hoje, né, existem várias discussões, vários debates, não são hoje a demanda e não são hoje o gargalo efetivamente identificado, então que possam as associadas, as entidades, os escritórios especializados, por meio delas, o que os senhores façam valer, então, os seus anseios. Tá? Então, temos aí esses 3 níveis de discussão regulatória para os próximos semestres. Temos aí a homologação das ofertas de referência, ou seja, a forma de apresentação, customização e, inclusive, a aprovação da agência desses produtos que eu aqui apresentei, vão ser discutidas. Temos ainda, com escala de prazo mais ampliada, tá? A revisão dos próprios mercados relevantes e quem são os detentores de PMS, é também uma oportunidade muito importante para que os senhores venham a participar desse processo regulatório. E temos também o Regulamento Geral de Interconexão, que vai ser revisto. A última edição ela é de 2005, e estamos buscando trazer uma atualização não só tecnológica, como também mercadológica, para esse que é um dos pressupostos fundamentais do regime competitivo em telecomunicações, que é o direito à interconexão. Bom, tivemos aí um dia extenso de vários pontos. Eu tentei fazer aqui essa apresentação de forma bem objetiva e me coloco à disposição para o esclarecimento de dúvidas, debates e quaisquer pontos adicionais. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Kleber, eu vou pedir a licença para fazer um aviso que é importante. Tem alguns, como vocês sabem, hoje à noite nós vamos ter a nossa GO, e alguns provedores ainda têm alguns documentos que precisam entregar lá na Abrint, e quem não tiver ainda, tem que, por favor, dar uma passadinha lá no site da Abrint para regularizar a documentação, porque eles estão quase encerrando essa etapa já. Bom, agora eu vou passar para o Kleber, para ele fazer as perguntas. Obrigado, Basílio. Olá, Fábio. Tive a oportunidade, juntamente com o Basílio e com o Breno, de poder participar do grupo de implementação e desenvolvimento lá do SNOA, né? A gente, representando a Abrint, a gente teve a oportunidade de estar ali contribuindo no sentido de como encaixar melhor os fluxogramas, no sentido que beneficiasse as operadoras de pequeno porte, né? Então, isso é uma coisa legal da Anatel. Ela não ouve ali, não é só as grandes operadoras, né? As pequenas estão sendo representadas pela Abrint. E desde o início, quando foi
implementado, né, entrou em vigência o PGMC e a comercialização dos produtos de atacado iniciaram por meio do SNOA, a gente tem percebido que não houve uma demanda de produtos, né, de acesso e transporte de rede, das redes fixas, né? A gente percebe que foi a prática, né? Você mencionou ali 34 mil pedidos concretizados, né? Acredito que dessa maioria se encaixa na exceção, que é a ILD, que você disse, né? Produtos como o Full Bundle, o Bitstream, interligação e interconexão classe 5, elas não emplacaram, né? Como operadora de pequeno porte, a gente tem sido mais vantajoso fazer a negociação bilateral com a operadora, né? E nesse sentido, queria saber o que a Anatel está elaborando no sentido de revisar, né, e de remediar essa situação que hoje não está fazendo com que o SNOA seja eficiente para esse tipo de produto. Também quero mencionar aqui que na última comitiva da Abrint, da diretoria da Abrint que nós fizemos em Brasília, nós tivemos a oportunidade de visitar a Anatel, de visitar o Ministério das Comunicações e de visitar o Congresso Nacional. A gente se deparou que nesses três entes mencionaram para a gente em julho o interesse de a gente apresentar a proposta daquele projeto banda larga para todos, né? Mas o que isso tem a ver? O projeto banda larga para todos nos pediram para apresentar a proposta de serviços de acesso ao usuário final com velocidades acima de 15 megas. No PGMC existe um feriado regulatório de que os produtos teto de 10 megabytes, né, megabits por segundo. Minha pergunta em relação a isso: tal restrição, ela não restringe os próprios interesses do governo em difundir a banda larga com velocidades superiores a essa? A Anatel ela tem algum tipo também de revisão para essa restrição, para esse teto? Ok, obrigado, Cleber. Deixa eu então estruturar a minha resposta aqui, né? O primeiro ponto é com relação às condições hoje das ofertas que estão homologadas. É evidente que todos desejamos que elas tragam as melhores condições para a entrada no mercado. Porém, a realidade fática é que estamos nos aproximando de tão somente 2 anos de operação do sistema, né? Então, desde a concepção do plano em si, né, que foi em 2012, todo o processo que vocês acompanharam, tiveram um papel ativo. E um período ainda muito curto. Então, apesar desse prazo, nós evoluímos e amadurecemos muito na compreensão desses produtos. Então, parte desses diagnósticos e dessas impressões já estão sendo utilizados para a consulta pública que sai até o final do ano, que eu me referi agora há pouco, que é o regulamento de homologação das ofertas de referência. Então, eu espero que sim, a gente possa, por meio dessa intervenção, melhor ajustar e melhor encontrar as necessidades dos prestadores de pequeno porte no que se refere a essas ofertas de atacado. Tá? Estamos trazendo algumas novidades daquilo que será considerado para homologação e melhor representar a igualdade de competições no acesso àqueles insumos. Sobre o feriado regulatório que foi conferido em rede de acesso fibra, só cabe fazer essa diferenciação, né? A capacidade que está ali colocada, essa de 10 mega, ela é voltada para a rede de acesso fibra. E, de fato, isso é uma decisão importante enquanto dinâmica de incentivo à construção de redes. Eu digo o seguinte, tem sempre aquele binômio, né, de incentivo a investimento e o incentivo à competição. Se, de repente, de forma precipitada ou de forma ainda não muito bem caracterizada,
antes da construção daquela rede, eu já faço com que ela nasça com obrigação de desagregação, de repente eu mino os incentivos daquele agente em construir aquela rede. Mas é importante dizer, viu, Kleber, que isso foi uma condição do diagnóstico à época. E o PGMC, ele guarda dentro da sua estrutura aquela condição de atualização. Então, com a frequência de 4 anos, eu tenho a identificação dos mercados relevantes e com uma frequência ainda mais elevada, de 2 em 2, quem são os detentores de PMS. Então, no estudo que hoje já está em andamento também, né, para vigorar do ciclo a partir de 2016, que é pós os 4 primeiros anos, pode ser que a gente tenha alguma coisa nesse sentido. Mas a ideia é, por meio da atuação regulatória, assegurar esse equilíbrio, né, isso está preconizado lá no plano, né, entre os incentivos aos investimentos e também a questão da competição. Então, é esse o meu ponto. Assim, acho que também é bem intuitivo, né? Imagina o seguinte, um empresário que, como ficam os incentivos para ele se construir rede de acesso fibra, se ele sabendo que uma vez instalado aquilo dali, né, no T0, ou seja, no dia que aquilo está disponibilizado, ele já tem que assegurar para a entrada uso. Então, essa foi a mensagem quando do estabelecimento desse feriado regulatório. Nada impede que, com novas disposições, seja a Política Nacional de Banda Larga ou um novo diagnóstico dos mercados relevantes, essa condição possa ser revista. Eu queria fazer 2 observações que eu achei muito interessantes na apresentação feita pelo Fábio. Ali ele destacou que, em termos de fibra, de forma equivalente, logicamente não absoluta, os provedores estão mais que o dobro do que as grandes operadoras. Perto de 9% dos acessos dos provedores está em fibra, isso no CICE, né? Informações do CICE, né? Não, são informações do portal de dados, né? Sim, mas é tirado do CICE, né? Então, 9% estão em fibra. E das operadoras, 4%. Ou seja, os provedores estão muito mais ativos, mais evoluídos, estão fazendo um trabalho muito melhor do que as grandes operadoras. Claro que elas há um limite relacionado com o tamanho dos próprios provedores. E outra coisa que dá para tirar dessa informação, que é muito importante, o CETIC-BR fez um levantamento e quase 60% dos provedores está trabalhando com fibra. Evidentemente que em diversas etapas, alguns simplesmente começando, outros já com algumas redes mais estruturadas, mas quase 60% estão usando fibra já. Sempre foi uma batalha antiga da Abrint convencer os associados e os provedores que é importante manter o CICE atualizado, com os dados mais realistas possíveis. Por quê? Porque essas informações que a Anatel levantou do CICE, mostrando a pujança dos provedores em frente, comparado com as grandes operadoras, se o CICE estivesse mais correto, eles teriam uma surpresa melhor ainda, eu tenho certeza disso, porque ainda ali tem alguma coisa que não está tão correto como deveria. E outra coisa referente ao SNOA e ao PGMC, é que tem uma coisa muito importante que não foi falada aqui ainda, eu gostaria que o Fábio falasse um pouquinho sobre isso, que é sobre o SOIA, que é o novo sistema que está sendo feito agora. Ele está pronto, está em fase agora, nesse momento, de operação assistida, né? Ele está numa fase de operação assistida, ou seja, se alguém colocar uma disponibilização de rede lá, vai poder começar a usar e testar e ver como é que vai funcionar os sistemas. E o SOIA tem uma vantagem muito importante, que ele é diferente do PGM, do SNOA, onde no SNOA quem é obrigado a colocar ofertas são as grandes operadoras, os PMS. No SOIA, ninguém é obrigado a colocar. Na verdade, qualquer operadora pode colocar disponibilidade de rede lá. Evidente, tem um custo, o custo não é caro, é um custo relativamente baixo, mas qualquer provedor que tenha uma rede de fibra ótica e queira ofertar serviços dessa fibra ótica para grandes operadoras, vocês viram que no SNOA
tem uma quantidade enorme, tem quase 2 mil ou mais negociações por mês de EILDs. E essas EILDs são velocidades baixas e com valores que para nós são elevados. Nós consideramos valores altos. Só que para nós não serve para usar, mas nós poderíamos estar ofertando EILD. E isso através do SOIA. Então o SOIA é um lugar onde você pode colocar tua rede, disponibilizar ali e ofertar EILD. Então eu gostaria que o Fábio falasse um pouco sobre isso, que isso é muito importante, é um negócio que está praticamente já em condições de uso e vale a pena vocês darem atenção. Também é feito pela BR Telecom, o site praticamente é no mesmo local, então vale a pena atentar a isso. Obrigado, Basílio. De fato, é uma oportunidade de divulgação dessa iniciativa, né? Esse módulo para oferta de insumos de atacado não PMS é sim parte da agenda de desenvolvimento da plataforma, né? Como eu mencionei na apresentação, o módulo SNOA voltado às ofertas não PMS, às ofertas das operadoras PMS, é de fato como um remédio regulatório. Ele é de fato amargo, mas é um remédio para produzir os efeitos esperados no mercado. Então, ele tem uma condição de operação bem engessada, com controle de prazos, preços. E o que temos agora, que está sendo desenvolvido já em fase final, como o Basílio mencionou aqui, já está em fase de operação assistida, é esse módulo denominado SOIA. A grande questão é que tamanhos os benefícios que foram identificados com esse tipo de plataforma é que ela está sendo estendida, né, por meio dos arranjos regulatórios adequados, há também aqueles não PMS, ou seja, aqueles que não são identificados como detentores de poder de mercado, mas que querem fazer uso da visibilidade proporcionada pela plataforma para também fazer negócio e apurar receita no negócio de atacado em telecomunicações. E como eu mencionei e volto a frisar, a questão é que há sim oportunidades de negócio voltados ao atacado, né? Temos aí pendências históricas, problemas homéricos envolvendo relacionamentos de complementaridade de redes. Quando que a compreensão inicial é de que havia tão somente uma rede, e na verdade quando a gente passa a discutir aqui, há outras redes alternativas que já estão instaladas, como já mencionamos, redes de acesso fibra, que poderiam, né, fornecer condições alternativas e inclusive a preços mais interessantes do que aquelas disponíveis por parte das operadoras PMS. Então é importante que vocês acompanhem e possam também participar desse módulo, porque há oportunidades de negócio, há oportunidade de você fazer dinheiro também nessa condição. Bom, eu gostaria de abrir para perguntas da plateia. Alguém tem alguma pergunta sobre o PGMC, o SNOA, o SOIA? Ótimo. Obrigado. Eu gostaria só de saber, Basílio, de ter essa informação, que os valores praticados para nós provedores participarmos do SOIA fossem compatíveis com o tamanho dos provedores, porque em algumas notícias já que saíram que esses valores seriam durante um certo tempo, né, um valor com uma redução, e depois eles seriam majorados. Eu gostaria de saber se isso é verdade e se não há possibilidade que esses valores se mantenham, ao menos congelados durante um certo tempo, para que um grande número de provedores possa usar e realmente usar bastante esse novo serviço. Você está falando do SOIA, né? SOIA. Do SOIA. Tá. Bom, o que podemos ter com relação a essa expectativa de valores é que isso está sendo discutido. Temos sim algumas referências, tá? Mas eu acho que a mensagem principal aqui é de que a decisão dentro do Conselho de Atacado, ela tem uma governança equilibrada, tá? Então eu tenho no encaminhamento dessa proposição, eu tenho operadoras PMS de um lado e operadoras não PMS do outro lado, assegurando um equilíbrio, né, na tomada de decisão. Ok, isso é um primeiro ponto da governança que foi instituído. Caso não haja acordo, não se alcance uma condição ali de conformidade, isso pode ser sim trazido para a deliberação
da Anatel, tá? Por meio da coordenação do grupo de implementação das bases de dados de atacado, hoje ocupada pelo nosso superintendente de competição, ele coordena esse grupo. Então, assim, há um caminho para a construção, tá? Para um alcance de consenso, dada, né, a ponderação aí de todos os casos, o efetivo interesse. O que eu arrisco dizer assim, que seria importante da associação, tá? Seria desmistificar, tá? Uma coisa que já está também colocada de outra parte, essa questão de que não há interesse. Tá? Então, eu acredito que se vocês trouxerem uma pauta estruturada de que há efetivo interesse, tá, na utilização da plataforma, há grande chance de sucesso, de inclusive aprovação de um valor adequado à realidade empresarial dos prestadores de pequeno porte. Tá? Eu acho que me parece, talvez o Basílio tenha opinião aqui também, mas a grande questão desse valor reside na desconfiança quanto ao efetivo interesse em utilização. Por favor, Basílio. Justamente vocês estão sabendo dos valores porque a gente andou comentando na lista o que estava sendo discutido, quais são as propostas iniciais e o que ficou definido no final dentro do Conselho do Atacado. Hoje, internamente, a gente estava conversando com a Anatel justamente sobre a evolução do soia em termos de valores. E a preocupação é justamente isso que ele acabou de dizer. Eles querem saber o quanto os provedores teriam interesse de usar o soia. E eu acho até que só o fato de você ter perguntado o que você perguntou já demonstra que existe realmente o interesse, mas a gente tem medo de entrar num barco que vai custar um valor que daqui a 6 meses vai custar muito mais. Então a gente quer fazer uma coisa equilibrada e interesse existe. Isso vocês podem ter certeza disso. Mais alguma pergunta? Bem, com relação aos preços, né, eu acho que os provedores também têm que fazer bastante a sua lição de casa, né? A gente tem notícia de provedor que iniciou uma contratação via SNOA e numa região que inclusive compensava até no preço atual, mas a operadora por fora foi lá e negociou diretamente com esse provedor um preço menor. Então, isso eu acho que é um desserviço à classe, né? Porque aí você não força né? Você sair do sistema, você não força. O ideal, eu acredito que a gente se documentar desse tipo de coisa, se documentar a respeito de preço de link e nas negociações de atacado, né? Nas negociações, na hora de negociar os preços de atacado, a gente ter o que corre no mercado, porque é aquela história, né? A gente sempre falou que a gente ouviu isso aí na Anatel, né? A farinha, né? Ela não pode custar mais que o pão, né? Então, se uma operadora consegue entregar para a gente um preço menor, essa informação ela tem que ir para a negociação para quando se rever os preços de atacado, que a gente abaixa o preço do SNOA. Eu acho que está faltando muito a gente fazer a nossa lição de casa, a nossa parte nisso aí tudo, e se documentando dos preços de mercado e alimentando, e a Abrint pode ser um canal para isso. Obrigado pela ponderação. Eu vou aproveitar os seus comentários para passar algumas mensagens, né? Sobre essa máxima da farinha e água, ela não pode custar mais que o pão. De fato é isso que esse normativo que vai ser trazido à consulta pública, ele busca endereçar, tá? Trazer para o mercado uma métrica previsível, objetiva, que possa dar essa indicação, tá? Então, esperamos aí grande avanço nesse sentido para eliminar a assimetria de informação que ainda existe no tocante a essas ofertas. Sobre a questão de negociação por fora das condições, de fato, eu não tenho como discordar, né? Isso realmente não é a melhor postura e a agência tem buscado mecanismos para coibir esse tipo de comportamento. Uma coisa importante, quando identificado esse tipo de condição, é de fato fazer uso das entidades,
né, das entidades representativas, associações, as consultorias e todos os organismos que prestam serviço aos prestadores para fazer valer, né, essa força e esse interesse. Porque, de fato, também entendemos que há um receio por parte da empresa, ela mesma, né, interpor algum tipo de conflito, porque isso é custoso, é complicado e, às vezes, nem sempre é trivial. Mas organizem-se, né? Busquem o apoio das entidades, busquem o apoio, né, por meio dessas consultorias e prestadores de serviço para fazer o uso e se apoderarem do ferramental regulatório que é posto à disposição de vocês. Boa tarde, eu sou o Olisney, sou lá do Amazonas, de Manaus. Eu queria saber a seguinte pergunta: aonde se encaixaria, qual seria a melhor opção, o SNOA ou o SOIA, né? Na questão de compartilhamento de infraestrutura. Tem algumas cidades e municípios no nosso Amazonas que é difícil você construir rede, então só chegamos através de rádio. E aí já tem infraestrutura da Oi, geralmente a Oi tem torres de 84 metros, torres de 100 metros, só que a Oi ela não compartilha isso aí. A última vez que eu mesmo, como provedor, tentei, empaquei muitas dificuldades. A Oi ela criou muitas dificuldades e, por último, depois de uma determinação da Anatel, obrigando ela a me mandar uma proposta, ela me mandou uma proposta inviável, com um valor assim absurdamente caro. Então, eu queria saber onde é que se encaixaria melhor essa negociação e de que forma eu poderia atuar, né? Isso eu falo em nome, não só no meu nome, mas em nome de outros provedores. Eu sou o presidente da Associação de Provedores de Manaus, né, do Amazonas. Então, essa é uma pergunta boa. Obrigado. Olisney, obrigado. De fato, a ideia daquela oferta pública e transparente é que ela já tenha condições, inclusive econômicas e comerciais, já conhecidas anteriormente, tá? Então, essa condição específica é algo que precisa ser averiguado, né? Você pode buscar mecanismos aí para interposição de reclamação administrativa para o melhor entendimento do que se passou, porque dentro do arranjo que foi concebido é esperado que haja ali uma condição pré-conhecida, tá? E em havendo disponibilidade técnica de utilização, não há justificativa para um acréscimo de preço, alguma coisa nesse sentido, né? Como eu falei, as referências de preço, especialmente para torres, são aquelas que estão ali colocadas e todas as condições para a fruição daquela infraestrutura tem que constar da oferta de referência da operadora com PMS, tá? Pois não. Ficou 4 meses para dar resposta à Anatel, para a Anatel nos dar essa resposta do valor. E assim, a torre em questão que foi solicitada é uma torre que ela está sem uso há mais ou menos uns 10 anos. Né? E aí ela ainda fez essa proposta indecente quando ela mandou a proposta para a Anatel. Casos dessa natureza, de fato, o objetivo de se ter uma ferramenta transparente com registro, inclusive das solicitações, é ter essa contagem de prazo, né? Problemas como esse que você relata, a gente tinha para ILD, para interconexão, só compartilhando um retorno que tivemos, né? Hoje em dia as empresas têm reconhecidamente admitido o ganho para interconexão móvel, refletindo até a redução do prazo que era utilizado, né? Porque a empresa tendo ali todas as interações registradas, ela fica desencorajada a tomar esse tipo de postura, tá? Então, assim, se você, eu não sei quando foi efetivamente esse caso, mas se você tiver feito isso dentro da plataforma, todas as suas interações estarão lá registradas e até para a condição de interposição de conflito administrativo, você já tem todo esse ferramental à disposição, ou seja, as tentativas de comunicação, de pedido, viabilidade. Então, quando for para um processo de discussão administrativa, se ainda a empresa permanecer nessa postura, você já chega em condição muito mais favorável de discussão. Em qual dos dois se encaixaria melhor? SNOA? Isso é o SNOA. Isso seria pelo SNOA. Uma coisa que provavelmente você não fez pelo SNOA ainda, né? Você fez isso antes do SNOA, né? Direto, antes do SNOA. Antes do SNOA. O SNOA, ele marca, o que ele acabou de dizer, ele marca os prazos que você pediu, o prazo que eles responderam, o prazo da outra resposta, ou seja, tudo está registrado e a Anatel vai acompanhando, isso é transparente, a Anatel
transparente para a Anatel, né? A Anatel acompanha tudo que está ocorrendo no SNOA, então isso é o que ele falou, desencoraja que eles façam essas enrolações de prazo e tudo mais. Uma coisa que é importante também, você fez isso antes do SNOA, então você percebeu a dificuldade que é falar com a Oi para fazer esse tipo de coisa. O SNOA trouxe uma vantagem supérflua, que não foi pensado nisso, mas que eu achei muito interessante. O fato de ter as infraestruturas no SNOA listadas e aparecendo, as torres e tudo mais, você não tem que ficar olhando para uma torre e pensando como é que eu faço para falar com a operadora dessa torre. Você no SNOA já localiza a torre, localiza quem é a operadora, faz o pedido pelo SNOA, você não precisa saber com quem falar. Pedindo pelo SNOA, vai cair na pessoa certa, você vai receber a resposta dentro dos prazos regulamentares. Então, o SNOA ele teve uma facilidade de que ele abriu um mundo de contratação de infraestrutura que antes estava obscuro para nós, entendeu? Obrigado, Basílio. Mais alguma pergunta? Tem um aqui. Sou Alisson aqui da Itabuna, na Bahia, Libernete. Aproveitando a pauta que o colega colocou aqui, em relação, eu sei que vai facilitar a negociação, assim, a gente ter acesso a chegar nas grandes operadoras, mas em relação aos preços praticados por ela, em que a gente pode ter uma ajuda até em relação a reduzir custos, ou se assim, os valores que ela imporem, independente da gente ter acesso a ela, mas ela pode colocar um valor inviável para a pequena empresa ou provedor, e assim, como a gente pode estar requisitando a conseguir reduzir o custo que ela impor. Porque também não é só a gente ter a facilidade de ter acesso a ela. Muita gente pode ter a facilidade, mas ela bota o preço elevado, acaba a gente não sendo inviável fazer a construção de alguma torre. Legal. Obrigado, Alisson. Na verdade, as empresas estão sujeitas a uma obrigação de apresentação por um período de tempo específico. Tá? Então, segundo a regra de hoje, elas elaboram e apresentam sua oferta a cada 6 meses. E durante esse período a gente tem acompanhado e buscado elementos, objetivando a redução desses preços que representam aí uma parcela relevante da prestação de serviços dos operadores. Então, esperamos com esse normativo que eu me referi agora há pouco, ter sim um avanço na redução desses preços. Tá? Então, primeiro ponto, a atuação é por meio da elaboração e aprovação por meio da agência. Tá? E a grande questão, esses preços não podem ser discriminatórios. Tá? Essa oferta, uma vez publicada, disponível de forma transparente lá, ela não pode praticar de forma diferente com o operador A ou com o operador B. Tá? Então temos que nos fiar desses princípios da isonomia e transparência e, importante, vamos ter sim uma trajetória de evolução desses preços. Hein, Fábio, em relação a essa questão de... Ele tinha só um complemento lá, parece. Okay. Só mais uma pauta. Assim, no caso, ela publicou, digamos que o colega aqui pegou um orçamento para determinada região, ela publicou um valor de compartilhamento. Eu consigo um projeto em outra região praticamente quase igual ao dele, com a mesma quantidade de torres e tal. Ela é obrigatoriamente, ela é obrigada a manter a mesma tabela de custos, ou ela pode variar isso? Tá. Antes do SNOA, de fato, a gente tinha esse conceito de isonomia e transparência, mas isso era apurado em caso concreto. Então, para que isso acontecesse, você precisaria de alguém revelar os seus preços, para isso virar uma disputa administrativa, para daí você fazer jus àquela condição. Tá? Hoje, a condição é melhor do que essa que eu acabei de explicar, porque as condições de preço, técnicas, né, e comerciais, elas são de público conhecimento por meio daquela oferta de referência. Então existe uma oferta de referência com preços lá conhecidos e que devem ser obrigatoriamente conhecidos, praticados pela empresa. Eventualmente, se, né, como alguns casos de comportamentos espúrios que a gente tem visto, ela vem então a efetivamente praticar abaixo da oferta de referência, isso deve ser trazido ao conhecimento da agência para que a Anatel venha então fazer valer essa condição para a oferta de referência em si. Tá ok? Entendi. Ok. Obrigado. Justamente essa pergunta que eu ia fazer em relação ao que o Maia tinha dito ali, o Fábio,
de um associado que mora na região, inclusive na região amazônica, praticamente ele não tem opção de fornecimento, né? E ao ele identificar a oferta lá no SNOA, né, ele provocou a contratação, mas a concretização foi feita por fora, né? E no caso, a oferta ela não foi isonômica, porque como o preço foi inferior em relação ao que está anunciado lá, a Anatel ela obriga, caso o cliente, né, o não PMS, ele venha fechar o contrato, e caso ele denuncie isso para a Anatel obriga que aquela oferta seja equalizada com o valor do contrato? Na verdade, a atuação, eu entendo que ela deve ser o contrário, né? A questão é a seguinte: se a empresa é capaz de ofertar em condições melhores do que ela trouxe a público, ela tem que adequar de fato a oferta pública, né? Entendendo que o caminho é exatamente o oposto. Não, assim, se a oferta pública foi 10 mil, um exemplo, né? O contrato lá é 10 mil, e ela negocia por fora por 8 mil, né? A oferta é 10 mil. Caso a não PMS ela queira homologar isso no SNOA, porque ele provocou isso no SNOA, né? Fechou o contrato por 8 mil reais, a Anatel obriga que seja atualizado lá na oferta no SNOA o valor de 10 mil para 8 mil? Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto, assim. Eu entendo que uma vez, primeiro, isso tem que ser trazido ao conhecimento da agência, né? A gente tem que trabalhar em termos materiais, ou seja, isso tem que estar dentro de um processo administrativo. E a partir daquilo, a agência então vai buscar um mecanismo de que a oferta pública passe a contemplar aquela condição. De novo, que tem que ser isonômica, transparente e extensível a todos os demais que se enquadram naquelas condições. Pegando seu exemplo, né? Se ela conseguiu formatar uma oferta que assegura 8 mil reais, por exemplo, essas condições têm que ser traduzidas a termos isonômicos para constar da oferta pública. É a forma como... Ok, obrigado. Vamos fazer a última pergunta agora, porque a gente tem que encerrar já. E o caso, Fábio, Xará também. Opa. E o caso, quando está no SNOA, o valor de referência, a Anatel, qual é o respaldo da Anatel? No caso das operadoras A, B e C, não atendem o provedor com CNPJ de SCM, dando restrições. Ele não fala não, mas, vou conseguir te atender. Daqui 10 meses, você entra com a mesma proposta, com o CNPJ de uma empresa de telemarketing, eles te atendem a 15 dias. Ou até menos. Quer dizer, junto à Anatel, nós temos que ter a documentação de provedores, de link com CNPJ, tudo bonitinho. Aí, na hora da gente comprar, não conseguimos comprar, porque eles negam. Aí você fala, documenta. Vou documentar como? Ele falou, eu vou te atender daqui 10 meses. Ele não está negando. Mas aí você entra com uma proposta, com um CNPJ de papelaria, do que for, menos SCM. Em 15 dias, seu link está instalado. Tá legal. Obrigado, Fábio. E outra coisa, fora o custo. Fora o custo. Que no SNOA está uma referência e você, às vezes, você consegue quebrar 30%, 40%. Sim. Obrigado. De fato, como até uma dos slides que eu apresentei ali, se você for avaliar como atuação empresarial, pura e simplesmente, a empresa ela não tem os interesses para prover esse tipo de acesso na relação atacadista, né? Ela só o faz mediante a imposição regulatória, né? Isso justifica, não estou dizendo que é legítimo e que é regular. Eu estou falando o seguinte: isso justifica a dinâmica de interesses, né? Dele atender um usuário final e dele atender um usuário de rede intermediário que no final do dia está competindo pelo mesmo mercado. A grande questão é que, para assegurar o adequado comportamento dos agentes regulados, a Anatel ela tem duas frentes de ação. Essa atuação ex ante, que é todo esse enquadramento, todo esse arranjo que eu aqui expus, e a atuação, né, a posteriori, que é por meio das reclamações administrativas que são dadas, então, as decisões e, inclusive, encaminhamento para o processo sancionatório. Agora, o que é fundamental nesses casos é que isso seja materializado, isso seja trazido ao conhecimento da agência. Como eu falei há pouco tempo atrás, né? De fato, às vezes uma empresa tem um problema de se expor, de apresentar isso individualmente, mas há outros elementos, há outras possibilidades, como o uso das entidades representativas, para que isso não leve uma exposição. De novo, e o arranjo hoje do SNOA, ele te dá uma condição de negociação muito mais favorável do que era no passado.
né? Uma condição dessa do passado, você teria ali meia dúzia de e-mails, né, negativa de resposta. Uma negociação que é hoje feita dentro da plataforma, como já foi frisado aqui, ela traz todos os registros de tentativa e confere, tá, para a agência a materialidade necessária para resolver a questão no âmbito administrativo e ainda, se essa questão transbordar para a discussão judicial, né, nos dá uma condição muito mais robusta de sustentação da decisão que foi ali proferida. Então, o meu ponto é esse, assim, temos, né, recebemos essas informações e tudo, mas também é importante que isso seja formalizado para tratamento efetivo dentro da agência. Eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer ao Fábio, ao Kleber, e vamos encerrar por hoje aqui.